O pessoal está comentando aqui também, né, sobre a Medusa, né? A Medusa era a mais linda das mulheres, assim, tem dois mitos. A Atena transforma ela na Gargona, né? Ou Górgora. Górgora, isso. Ou Afrodite, né? Transforma ela na Górgora. Afrodite venceu o concurso de beleza contra Atena e Ártemis. É importante Isso também. aquilo que eu falei lá atrás, sabe? Há várias versões, né? Claro que tem aquelas mais consagradas, né? No nosso caso, da Híbris, nós escolhemos essa versão, entende? Mas há várias versões. Umas mais, outras menos consagradas. Tem umas versões um pouco mais perigosas, que são versões de versões, entende? Então, tipo assim, você escuta uma coisa, altera um pouquinho e vai fazendo. Mas também é igualmente meritória, porque ao longo do tempo, se aquela versão vai ganhando força, vai sendo contada e vai sendo enriquecida, ela é tão uma versão quanto a versão é a que você estava se baseando inicialmente, entende? Porque, de novo, a gente não está baseado em fatos históricos. Nada disso é gente, isso é história. Essas personagens são, como diz o nome, são personagens mitológicas, elas de fato não existiram, elas foram contadas. Por isso que, assim, é muito, assim, seria também muito pobre a ideia de uma discussão de qual que é o certo, qual que é o errado. Não. Assim, a mitologia, ela exatamente aceita várias e várias versões. O que você não deve fazer é falar o seguinte, ó, tem um escritor muito famoso chamado, por exemplo, Ovídio. Quando você fala assim, de acordo com Ovídio, opa, aí acabou toda a sua criatividade, agora você tem que ser fiel à letra, entende? Se você é fiel a se você está falando assim, eu li Shakespeare, eu vou falar sobre lá, por exemplo, Romeu e Julieta, por hipótese. Bom, se eu cito Shakespeare, cito essa obra tem princípio, tem meio, tem fim, então eu preciso ser fiel a ela. Agora, a ideia de casais que se encontram e se apaixonam e por questões familiares tornam impossíveis as relações, isso é universal, isso não é do Shakespeare. Antes do Shakespeare contar a história de Romeu e Julieta, dezenas, centenas e milhares de vezes histórias como essa devem ter sido contadas, entende? Então, assim, é claro que eu posso contar de qualquer maneira essa história. Agora, se eu dou nome, se eu falo assim, de acordo com Shakespeare, aí eu tenho que ser fiel à letra. E aí tem um detalhe interessante, tem um autor francês chamado Pierre Bayard, e ele é professor de literatura de uma universidade francesa. E ele tem um livro muito interessante chamado Como Falar de Livros que Não Lemos. Esse é o título do livro. E apesar do título, é um livro sério. Como Falar de Livros que Não Lemos. E uma das coisas que ele fala nesse livro é que a maioria das pessoas que fala de histórias baseadas em livros não leu o livro a qual ele se refere. Ué? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você conhece a história de Romeu e Julieta? Sim. Sim. Se você fizer uma pesquisa no seu canal, você vê que todo mundo conhece a história. Aí você pergunta, bom, você sabe contar essa história? Sei contar. Qualquer um de uma maneira sabe contar. Pergunta, você leu no original de Shakespeare? Muito pouca gente vai dizer que sim. Entende? Então é interessante que você está contando uma história que você não leu. Você está falando de um livro que você não leu. Você está falando de um livro baseado no que outra pessoa falou. E muito provavelmente a pessoa que falou desse livro para você também não leu. Entende? E é interessante. E assim vai, e assim vai. E assim, por isso que eu digo, quando você fala de uma obra escrita, eu não me arriscaria, por exemplo, falar, foi o exemplo que eu dei, né, da obra de Ovídio. Porque o que eu li é muito pouco. Você entende? Eu recentemente, né, eu li há um tempo atrás e voltei a ler recentemente um trecho da Odisseia, que é dificílimo de ler, entende? Então, assim, mas nem de longe eu me arriscaria de falar do texto da Odisseia, entende? Sim. Eu posso falar exatamente de histórias que foram faladas a partir daí. Agora, mais do que qualquer coisa, eu posso falar da história que eu estou criando, eu e meu sócio, Guilherme, inspirado nessa história. Aí eu tenho liberdade total, entende? E se as pessoas falassem só do que elas sabem, realmente o mundo seria bem mais silencioso, né? Exatamente. E a galera usa muito relatos, né? Pega o relato dali, pega o relato de outro, conta a história, ou tem gente que realmente não leu ali, igual você falou, né? Não leu a história mesmo lá do Shakespeare, né? E aí acabou pegando o relato de outras pessoas também, né? Assim, e de novo, se você não se apropria daquilo, né, como verdade, como saber, tá tudo bem também, entende? Assim, nada impede de falar assim, olha, eu escutei de um amigo a história, eu, por exemplo, tive a oportunidade muito tempo atrás de ler o Romeu e Julieta. Eu gosto muito, assim, de literatura antiga. Só para você ter uma ideia,
falando de Shakespeare, não tem nada a ver com mitologia grega mais, a despeito dele fazer algumas referências ao passado, tem um dito na língua portuguesa que fala: há mais mistérios entre o céu e a terra que possa a nossa vã filosofia imaginar. Uhum. Vou lançar um desafio para vocês. Deem uma buscada no texto original. Não está escrito isso. Eita. Não está escrito, né? Na verdade, não está escrito. O que está escrito é: há mais mistérios no céu e na terra, e não entre o céu e a terra, do que imagina nossa filosofia. Não tem vã. Então é interessante que, assim, primeira coisa importante, não há mistérios entre o céu e a terra. O que ele escreve é: há mais mistérios no céu e na terra. Isso no original. Do que imagina a nossa filosofia. Ele fala assim: bom, da onde que apareceu essa vã filosofia e apareceu esse entre? O que acontece é que, assim, o estilo de literatura, a maneira com que Shakespeare escrevia era baseada em estruturas. Eram palavras que eram montagens que tinham que ter mais ou menos os mesmos números de versos por linha. Então, quando isso foi traduzido, um dos tradutores inseriu ali o entre, ao invés de no e na, comeu, e botou o van para literalmente completar. Essa pessoa que traduziu, ela tinha uma ideia de que a nossa filosofia era van. Então ele inseriu uma coisa dele. Porque em nenhum momento, se você buscar no Shakespeare original, eu tenho, inclusive em inglês, é um inglês muito difícil de se ler, mas você consegue ver que não tem nenhuma associação à van filosofia. O que diz no original é: há mais mistérios no céu e na terra, dois lugares, não num lugar só, em dois lugares, do que imagina a nossa filosofia. Não tem nenhuma coisa que diminua... porque ele coloca entre o céu... Então ele daria a impressão de um sobrenatural nesse meio, né? Sobrenatural, ou talvez, da ideia, tipo assim, que tivesse a ver com o homem em si, entende? Porque entre a terra e o céu tivesse um homem. Não dá para saber, é claro, né? Interpretação é de cada um, né? A gente nunca terá a oportunidade de conversar com Shakespeare para saber exatamente o que ele queria dizer com isso. A gente pode interpretar, tem grandes pessoas que interpretaram de maneira brilhante, mas seguramente esse é um erro de tradução e a gente vai repetindo, entende? Então, assim, é interessante, quando você vai no original, você fala assim: espera um pouquinho, o que eu estou falando, estou lendo aqui o nome do seu canal, Verdades ou Mentiras, pode não ser mentira, mas seguramente não é verdade. Porque quando você bota verdades ou mentiras, parece que são opostos perfeitos, né? Se não é verdade, então é mentira. Não, às vezes não é verdade e não é mentira. Às vezes é equívoco. Exato! Às vezes é mal entendido, né? Então é interessante que entre a verdade e a mentira tem um mar de coisas também ali, né? Mas no mundo polarizado, como eu disse, se você não é meu amigo, inimigo você é. Né? Exatamente. Essa é a chave da missão. Essa é a chave da missão.